Trump, Biden. Casa Branca 2020. Bom, e agora chegou a hora do nosso debate. Duas versões distintas sobre os mesmos assuntos que vêm aquecendo essa frenética e imprevisível reta final de eleição americana. E além do Paulo Figueiredo representando os republicanos e o ponto de vista pró-Trump, hoje teremos o prazer e a honra de receber, estreando no Casa Branca 2020, representando os democratas e o ponto de vista pró-Biden, ele, o Tiago de Aragão, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, pesquisador sênior do Center for Strategic and International Studies e do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas, o IRIS, na França, além de diretor de estratégia da Arco Advice, uma das principais empresas brasileiras de análise política, estratégia e public affairs. Bom, senhores, um prazer ter vocês dois aqui nessa edição do especial Casa Branca 2020. Foi na quarta passada, que tivemos um debate vice-presidencial entre o republicano e atual vice-presidente Mike Pence e a senadora californiana democrata Kamala Harris. O contraste de ideias, programas e estilos não poderia ter sido mais nítido. Ambos se mostraram companheiros de chapa disciplinados e travaram um debate acalorado. Qual a opinião de vocês sobre o que assistimos no debate em Salt Lake City? E vocês acham que ele causou, de fato, algum impacto concreto na eleição? O que você achou disso, Tiago? Vai que é sua. Olha, primeiramente eu achei o debate um nível técnico baixo. Eu achei que nenhum dos dois candidatos conseguiu se aprofundar muito, até porque havia uma tentativa dos dois lados de fazer pergunta para tentar fazer uma pegadinha com o outro representante, e eu acho que isso acabou poluindo um pouco o andamento do debate. Eu esperava um pouco mais, eu esperava a Kamala Harris menos nervosa, ela estava meio tensa, o Pence estava muito mais tranquilo do que ela. Eu acho que, mirando, naturalmente era um debate que dificilmente eles conseguiriam convencer novos eleitores, mas eu acho que mirando os conservadores, o Pence conseguiu transmitir uma mensagem mais sólida do que a Kamala Harris foi capaz de transmitir a mesma mensagem para os democratas, apesar de eu achar que ela foi muito bem na mensagem para as mulheres, da forma como ela se posicionou em alguns assuntos específicos. Perfeito, Tiago. E você, Paulo, qual foi a sua opinião do que assistimos na quarta passada? Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo. Olha, André, muita gente não gostou muito quando eu falei que eu achei que o Trump não foi tão bem assim no debate presidencial, né? Eu acho que o Mike Pence deixou isso um pouco mais claro. O que eu quis dizer com isso? Acho que era impossível alguém ter assistido ao debate e não ter gostado da figura do Mike Pence. Ele foi muito agradável, era uma pessoa sóbria, no controle, parecendo presidenciável, muito controlado nas suas respostas muito factuais. Talvez até por isso que quase todas as pesquisas pós-debate, tirando a CNN, aí, que virou uma espécie de rede estatal da Coreia do Norte, pró-Partido Democrata, quase todas as pesquisas mostraram de 2-1 a vitória do Mike Pence. A Kamala Harris estava nervosa, eu achei isso estranho, porque ela tem boa prática nesse tipo de debate, né? Ela era promotora, então ela está acostumada a enfrentar o outro lado e colocar os argumentos dela, né? Eu achei que o debate teve alguns bons momentos, só consigo lembrar de grandes momentos pro Mike Pence. Por exemplo, quando ele acusou o Joe Biden de plágio, disse que o Joe Biden tinha plagiado, e o Joe Biden já tem acusações no passado de plágio no plano de Covid. Ele teve uma frase de efeito ótima para Kamala Harris, que foi: você tem direito às suas próprias opiniões, mas não tem direito aos seus próprios fatos. O momento onde ele encurralou ela na parede, a questão da pack the court, né, de encher a Suprema Corte americana de juízes, e conseguiu também focar nela e marcar nela a questão do aumento dos impostos, okay, né, Paulo. que foi uma mensagem dela. Bom, senhores, e como vocês bem sabem, no jargão político dos Estados Unidos, uma surpresa de outubro é um evento de notícias que pode influenciar o resultado de uma eleição presidencial, seja deliberadamente planejada ou ocorrendo espontaneamente, com maior potencial para influenciar as decisões dos eleitores em potencial.
Assim, notícias relativamente de última hora podem mudar o curso de uma eleição ou reforçar o inevitável. E a surpresa de outubro dessa eleição foi na madrugada de sexta-feira do dia 2, em que o presidente Trump anunciou ao mundo que ele e a primeira-dama Melania testaram positivo para o coronavírus. A Casa Branca informou que o presidente foi tratado durante o dia com um coquetel de anticorpos experimental e levado de helicóptero ao Centro Médico Militar Nacional Walter Reed no início da noite de sexta-feira retrasada. Ele voltou para a Casa Branca ao anoitecer da segunda-feira, tirou a máscara diante das câmeras num momento triunfante ali, destemido, E foi num vídeo divulgado rapidamente que ele disse sobre o vírus: não deixe que ele domine as suas vidas. O médico de Trump advertiu que o presidente continuará recebendo atendimento na Casa Branca. Ele pode não estar totalmente fora de perigo ainda, ele disse. Por isso eu pergunto primeiro para o Paulo, qual o impacto disso na guerra de narrativas em torno da eleição e da gestão de Trump da Covid-19? Vai que é a sua, Paulo. André, tem um impacto sim. O Donald Trump ele é muito bom em inflamar o público dele, E os rallies dele, os comícios que ele faz, chega a fazer 2 a 3 por dia na reta final das eleições, como fez em 2016. Eles vão fazer falta e o presidente vai ficar fora de combate aí por pelo menos mais uns 10 ou 15 dias, talvez mais uns 10 dias a partir de hoje, segunda. E isso tem um impacto muito grande, Vai deixar ele menos de 2 semanas para ele poder mobilizar as multidões. Tem um outro impacto também, muito odiosa a forma como a esquerda recebeu, torcendo pela morte do presidente, inclusive aqui no Brasil, o colunista da Folha e outros membros da imprensa torcendo pela morte do presidente. Agora, o Trump na questão da narrativa, o Trump passou o ano inteiro dizendo que a gente não deveria se acovardar para o coronavírus, que pegar o vírus não era uma sentença de morte. Ele pegou e em 72 horas estava em casa, como você falou, triunfante, tirando a máscara. Isso passou uma mensagem muito poderosa para as pessoas, Essa mensagem de que nós devemos enfrentar o coronavírus. Isso aqui é o que se chama de home of the brave, o lar dos corajosos. A América é o lar dos corajosos. E ele se posicionou como um corajoso. Isso é uma mensagem que as pessoas que não têm o luxo de ficar em casa pedindo iFood, etc., se relacionam, se identificam. Eu achei isso uma mensagem muito poderosa, Você enfrentar o vírus como um adulto e vamos ver como é que o público vai encarar isso daqui para frente. E você, Thiago, a bola está contigo. Não, eu concordo com o que o Paulo falou, de que a dinâmica acaba mudando um pouco. Você tem o Trump, ele tem realmente essa força da narrativa, ele tem uma capacidade de inflamar e de mobilizar o público dele de uma forma mais intensa, e aí, naturalmente, ele ficando 15 dias fora de combate, ele vai ter que mudar um pouco essa estratégia. Ele talvez foque um pouco mais em gravações de vídeos, talvez até mesmo no Twitter, e automaticamente isso também obriga o Biden a mudar um pouco da estratégia dele. Eu acho difícil ele começar a fazer uma sequência de narrativa nos próximos 15 dias, atacando diretamente o Trump, até porque isso seria um erro, porque mostraria uma insensibilidade dele em fazer um ataque contra o Trump no momento que ele está doente. No entanto, eu vejo que o Biden ele pode, se a equipe dele for inteligente nesse momento, ele pode utilizar esse período para tentar focar um pouco mais em uma narrativa de políticas públicas, tirar um pouco de peso de acusações, de troca de provocações e tentar usar esses 10 dias para apresentar políticas públicas de uma forma mais clara. Já o Trump, eu vejo que ele ganhou ele ganhou essa semana no debate que aconteceu entre os vice-presidentes, uma figura forte, porque o Pence ele passou a ser respeitado de uma forma ainda mais ampla por conta do desempenho dele no debate. Não que eu acredito que o desempenho dele no debate foi suficiente para modificar o posicionamento de eleitores de um lado ou outro, mas eu acredito que o comportamento dele reforçou um pouco de como que os eleitores já alinhados com Trump passam a vê-lo com um papel de mais liderança. Então, tudo depende agora da reorganização dessas peças nesses próximos 2 ou 3 semanas que o Trump vai ficar fora de combate. Tá certo, Thiago. E foi na semana passada também que
Nós aqui no Brasil, especialmente os Estados Unidos, assistiu atônito a mais um round de protestos violentos que descambaram para vandalismo e conflitos com policiais, capitaneados pela ala radical do Black Lives Matter, especialmente. Dessa vez, na cidade de Wauwatosa, no condado de Milwaukee, no estado decisivo de Wisconsin. Esses manifestantes acreditam que a América é sistematicamente racista, inatamente cruel e incapaz de se autocorrigir de seus chamados pecados originais. Eles acreditam que sem um apagamento radical de grande parte da sua história, tradições e costumes passados, a América não vai conseguir se corrigir, certo? Esse grupo basicamente vê que a violência ocasional como um estimulante necessário para catalisar essas mudanças que para eles são há muito aguardadas. Trump vem encampando, paralelamente, o discurso da restauração da lei e da ordem, como contraponto, a essa onda de protestos violentos, saques e desordem que se alastrou pelo país. Então, Paulo, como é que você enxerga essa situação toda e o impacto que ela pode também ter na eleição agora em diante? Olha, André, nada justifica a violência, né? A primeira emenda da Constituição americana dá direito das pessoas se reunirem pacificamente, mas não das pessoas destruírem propriedade privada. E é isso que está acontecendo, né? Esses já são os protestos mais custosos da história americana. Só nos 5 primeiros dias de protesto do George Floyd, os danos à propriedade privada passaram de 1,2 bilhão de dólares, quase, 7 bilhões de reais, né? Propriedade privada. Então, são donos de comércios que acabam arcando com esses custos. As seguradoras estão aumentando os preços aqui de seguro-propriedade bastante por causa desse novo risco que não existia aqui, né? Você tinha risco de furacão, risco de enchente, risco de tornado, mas você não tinha risco à propriedade privada de protestos, de vândalos, de atos de vandalismo. Agora, não vejo esse racismo estrutural nos Estados Unidos, né? A gente acabou, o último presidente antes do Donald Trump era um negro. Você tem ministro da Suprema Corte negro, inclusive um belo ministro, Justice, né? Você tem o Tim Scott, um senador republicano, que é descendente de escravos de plantation. Não existe racismo estrutural na América e ninguém consegue definir exatamente o que é o racismo estrutural, né? Não é à toa que a imigração da África para os Estados Unidos de 2010 para 2018 cresceu 50%, a maioria de negros. O que eles estão vindo fazer aqui nesse país tão racista, né? E viriam mais se as políticas de imigração não fossem mais duras. Então, a gente está falando aí do quê? Dos 17 mortos pela polícia no ano de 2019, 13 mortos, perdão, pela polícia no ano de 2009. Não estou falando de 3 mil, não estou falando de 300, estou falando de 13 negros desarmados mortos pela polícia em 2019. É um problema, mas não é um problema sistêmico, né? Obrigado, Paulo. E você, Thiago, qual é a sua visão dessa situação que vem espetando o medo no coração da sociedade americana e o impacto que essa situação toda pode acabar tendo no dia 3 de novembro? Vai que é sua, Thiago. Olha, o uso da violência, naturalmente, ele não pode ser, não é a melhor forma nunca de protestar. Principalmente se você tem uma democracia que permite o protesto pacífico. É muito mais interessante qualquer manifestante, seja de um lado ou de outro, ele se ancorar numa narrativa específica do problema que ele está tratando, ele não criar ramificações desse tema central para outros, porque assim você cria uma confusão de ideias e começa a agregar temas e tópicos em cima de um determinado assunto que aí tudo vira uma confusão de interpretação. E também o uso da violência, ele é algo que acaba tirando o peso da própria narrativa de manifestação. Então, isso é um problema. Em relação ao racismo nos Estados Unidos, o racismo ele existe dependendo da geografia dentro dos Estados Unidos. Não dá para dizer que é um racismo completo em todos os pontos dos Estados Unidos, mas também não dá para dizer que não existe racismo nos Estados Unidos. Até porque o racismo, ele é um sentimento de que quem sofre o racismo tem mais capacidade de mensurar se ele se encontra num ambiente racista ou não, do que alguém que observa de fora. Sem entrar nesse mérito, o que eu acho é o seguinte: a questão racial, ela não é forte nos Estados Unidos somente agora, ela é forte nos Estados Unidos há décadas. E esse é um assunto que, independente de quem ganhar, é um assunto que vai ficar sempre em tona, principalmente pela forma como quem vencer as eleições vai adotar a narrativa com isso. E principalmente a narrativa de combate e de pacificação em relação a esse ambiente.
Então eu vejo que existe sim uma questão racial complicada nos Estados Unidos, que principalmente de percepção perante percepção daqueles que sentem o racismo. Em algumas regiões dos Estados Unidos, esse racismo ele pode se acentuar mais do que em outras, então possivelmente, dependendo da região que você está, você não enxerga um pouco dessa situação, mas em geral, o que eu vejo é que esse tema, ele é mais um dos temas principais de debate entre os dois candidatos, junto com os temas de segurança pública, que é uma ramificação dos protestos por conta das manifestações violentas que tivemos ao longo de todos os tipos de protestos nos Estados Unidos no último ano, e também a questão da saúde pública, que fecha a linha, junto com a economia, naturalmente, a linha dos temas primordiais de debate. Afinal, como é que vocês enxergam o impacto da eleição, seja com vitória de Trump ou uma vitória de Biden na geopolítica mundial e o concerto global das nações? Vamos começar pelo Tiago, com um comentário do Paulo, e o Tiago tem a palavra final. Então, Tiago, vai que é sua. Bom, a relação com a China, eu vejo que ela vai continuar sendo muito importante, independente de quem ganhar as eleições. O que vai mudar principalmente vai ser a forma. O Trump ele tem uma linha de ataque mais público, mais direto em relação à China, e ele está focando em algumas áreas, primordialmente a área tecnológica e também, consequentemente, as áreas econômicas, por conta do poder que a China tem em termos de amarrar certos países por meio de linhas de financiamento, linhas de crédito. Então, isso faz com que os Estados Unidos busquem sufocar a China, buscando ocupar o espaço que a China tem nesses determinados países, mas também aplicando sanções em áreas e empresas específicas chinesas que fazem com que esse vínculo entre a China e outros países se tornem mais sólidos. Então, o Trump ele segue uma linha mais pública, mais aberta, uma narrativa onde a população, a sociedade consegue acompanhar em tempo real. Eu vejo que o Biden ele dificilmente vai seguir essa mesma linha pública. Eu acredito que a linha de sanções deve continuar, talvez com um pouco menos foco na área de tecnologia, mas focos principalmente em indivíduos chineses ligados à província de Xinjiang e a Hong Kong na argumentação de direitos humanos. Esse tipo de sanção ele tem um impacto de inibir a presença de alguns chineses fora do país, principalmente nos Estados Unidos, mas também tentar gerar uma fratura dentro do partido, colocando aquele que sofreu uma sanção pressionando aquele que não sofreu uma sanção. Eu vejo uma diferença mais de forma, não necessariamente de conteúdo. Biden com uma forma mais submersa, mais difícil de detectar, logo de mensurar o sucesso, e o Trump com uma linha mais aberta. Vejo também o Trump seguindo essa linha mais bilateral em termos de ataque, Estados Unidos direto com a China. O Biden vai tentar fazer alguma coalizão, alguma aliança maior entre países confrontando a China. Agora, claro que quanto mais você amplia uma aliança, o nível do peso do ataque diminui. E quando você tem uma relação bilateral de ataque, você consegue mensurar quão agressivo você quer ser em relação a esse país. Perfeito, Tiago. E Paulo, sua opinião sobre o impacto no tabuleiro global da eleição americana. Vai que é sua. Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente, na verdade bastante diferente do Tiago nesse sentido. Eu acho que a diferença não é na forma, mas é no conteúdo, na verdade na própria doutrina que está sendo utilizada. Isso fica muito claro se você olhar o plano de governo dos dois candidatos, né? Eu li o plano de governo do Joe Biden inteiro e a palavra China aparece muito en passant quando se fala de política ambiental. Praticamente não há menções à China no plano de governo de Joe Biden. Já o Donald Trump tem um capítulo chamado Acabar com a Dependência Americana à China. Ele promete crédito para empresas que trouxerem suas fábricas de volta para a China, crédito de impostos, dedução dos custos nos impostos de renda, proibir o governo federal de contratar empresas que façam terceirizações para a China e principalmente responsabilizar a China pelo Covid. A verdade é que o Donald Trump foi o primeiro presidente americano a enxergar a nova Guerra Fria que está acontecendo, a polarização entre China e Estados Unidos. Essa polarização que está acontecendo e começou a se fortalecer no governo Obama, mas começou no governo W. Bush. E o que o Donald Trump faz não são ações isoladas de
protecionismo, sanções, etc. Ele está usando os clássicos instrumentos de poder, que o pessoal chama aqui pelo acrônimo de DIME, né? Diplomacia, informação, militar e economia, agindo em conjunto como instrumento de projeção de poder dos Estados Unidos na geopolítica mundial. Então, são duas visões completamente diferentes, inclusive em teoria de relações internacionais. O Joe Biden é um idealista, um pluralista, enquanto o Donald Trump é um realista. Então, são duas visões bastante diferentes. Acho que não é só a forma, não. Obrigado, Paulo. E, Tiago, vou te dar a última palavra nesse teu debate de estreia e já estender o convite para você continuar aqui com a gente na cobertura dessa reta final de eleição americana aqui no Casa Branca 2020. Então, vai que é sua, Tiago. Bom, eu vejo que a expectativa em cima do Biden é sim ele seguir uma linha. Em algumas entrevistas, e principalmente membros do Partido Democrata, eles já indicaram que seguiriam uma linha naturalmente, como eu disse, mais leve, menos agressiva em relação à China. Agora, caso o Biden ele mude completamente a postura em relação à China do que o Trump está tendo, isso vai ser um problema para ele perante os eleitores. Então, a realidade pode fazer um peso em cima dele, até porque o Trump está tomando várias medidas em relação à China que não podem simplesmente serem desmanteladas caso o Biden vença a eleição. Então, a simples manutenção de certas sanções, ela é suficiente para que o debate mantenha e que o embate se mantenha durante um bom tempo. Eu acho que o Biden ele pode vir a usar o Quad, por exemplo, de uma forma que é a aliança naval entre Austrália, Japão, Índia e Estados Unidos, de uma forma mais eficiente no Mar do Sul da China para tentar ocupar aquela região da ampliação das ilhas chinesas, principalmente dos Spratly Islands. Também a Marinha Indiana é algo que o Biden já comentou da importância deles no Mar Arábico para poder, no caso de uma escalada, você ter uma presença forte de um representante do Quad ali. Os democratas também reforçaram a ideia que iniciou com os republicanos no governo Trump, do Japão entrar para os Five Eyes, ou seja, a aliança de países de inteligência entre países anglo-saxônicos, Austrália, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Estados Unidos, que daí com a entrada do Japão mostraria que existe um foco muito grande em relação à China. Naturalmente, o Trump ele tem e terá uma postura mais clara, mais evidente, mais agressiva em relação à China. Eu não acho que isso acabará com Biden, mas eu acredito que continuará, no entanto, deixar bem claro, não na mesma intensidade e também não será na mesma métrica que nós temos hoje acompanhados com Trump. Não sei se isso vai ser bom ou vai ser ruim, mas caso Biden não siga uma linha relativamente forte em relação à China, como o Trump vem seguindo, eu acredito que a opinião pública vai reagir negativamente a ele. Desde já, queria agradecer demais. Muito obrigado, senhores, e ficamos com vocês até a próxima aqui no Casa Branca 2020. Obrigado, Paulo. Obrigado, Tiago. Democratas versus republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020.